que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4. Gostaria muito que você prestasse atenção na leitura junto comigo, porque por si só esse texto já fala algo assim especial aos nossos corações. Diz assim, a partir do verso 1, do primeiro verso, vamos lá. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornai outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes, isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Podemos assentar. Amados, o apóstolo Paulo, ele traz para nós algumas situações e orientações. Se nós olharmos todas as suas epístolas, nós vamos ver sempre orientações ao servo, ao filho, à igreja, à comunidade, orientações de vivência cristã. Se a gente falar de epístolas paulinas, você vai sempre perceber que ele trabalha o caráter do ser humano para que ele se aproxime a Cristo, para que ele se aproxime à conduta do Pai. Quando eu olho para esse texto, e ele começa falando sobre herdeiro, e nós somos co-herdeiros de Cristo, nós somos co-herdeiros de Cristo, participantes da graça, escolhidos, gentios, não judeus, não participantes da lei, mas sim participantes da graça. E ele vai nos instruindo e vai nos mostrando algumas coisas, como no verso 2, por exemplo, em que ele diz, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Ele fala sobre criação dos nossos filhos, como nós somos, como pais, o que nós ensinamos aos nossos filhos, o que nós queremos mostrar aos nossos filhos, o caminhar aos nossos filhos. Ontem, por exemplo, o João chegou em casa e ele chegou falando sobre carnaval, porque na escola dele falaram que ia ter uma festa de carnaval hoje. E aí o Natan chegou para ele e falou assim, olha, carnaval não é de Deus. E aí, logo em seguida, eu liguei, falei com ele no telefone. Normalmente eu ligo à tarde para ele, para bater um papo, saber como é que está o dia, tal, não sei o quê. Eu procuro ter esse tipo de intimidade com ele. E ele falou, papai, posso ir na escola amanhã? Eu falei, pode. Poder ir na escola, pode. Que amanhã vai ter carnaval. Eu falei, não pode. E aí, o Natan falou que não é de Deus. Mas por que eu não posso? Porque é do diabo. E aí eu, como pai, eu exerço sobre ele a autoridade e digo, não vai.
Ele é o meu herdeiro. Ele é aquele que eu preciso instruí-lo, mostrar a ele um bom caminho. Deus nos mostra o seu bom caminho. Deus nos orienta. Deus vai mostrando a nós coisas que são importantes para a nossa vida. E se nós somos e nos consideramos filhos de Deus, nós precisamos receber a orientação do Pai e pôr em prática. Viver aquilo que o Pai quer para nós. E aí Paulo começa falando algumas coisas aqui, eu quero passar isso junto com você. Assim também nós, verso 3, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E aí vem o verso 4 que eu acho interessantíssimo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha que interessante isso. Qual é o ano que nós estamos vivendo? 2018. Por que 2018? Porque é a era cristã. Consideramos uma divisão, a história da humanidade. E aí o apóstolo Paulo ele fala sobre plenitude dos tempos. Aonde chega a plenitude dos tempos? O nascimento de Jesus. Jesus nasce e ele considera a plenitude dos tempos, o nascimento de Jesus, a participação vinda do próprio Pai, a própria carne se transformando em Deus, Deus e assim por diante, como diz lá João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Plenitude dos tempos, Jesus. Jesus é o demonstrador do nosso tempo de vida. Quando ele fala isso, eu vou dizer para você que quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, chegou a plenitude dos tempos na sua vida. Olha que lindo isso. E a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes. Quando Jesus entra na sua vida, a plenitude dos tempos entra na sua vida. O pleno, o completo de tudo entra em você. Como? E ele diz: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Aqui ele está relatando sobre aquilo que nós vivemos hoje. O que é isso? O batismo com o Espírito, no Espírito. Porque quando você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você se torna o templo do Espírito. Em você habita a plenitude dos tempos. Em você está a confirmação de tudo aquilo que foi agalgado, tomado na cruz do Calvário. Tudo está em você. Tudo está para Ele e por Ele, em você. E por que eu estou ressaltando isso? Por quê? Porque nós podemos chamar hoje o nosso Deus de Pai, porque nos tornamos co-herdeiros de Cristo. E por que nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo? Porque sobre nós está uma herança, um decreto, que quando temos Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos, herdeiros, cordeiros, puxa vida, co-herdeiros. Por que eu estou falando tantas vezes isso? Porque, amados, deixa eu explicar uma coisa para você, bem simples. Tudo o que está aqui escrito se manifesta através da sua vida. E se tudo isso que está escrito se manifesta na sua vida, você precisa tomar posse da palavra de Deus em você, para Ele e por Ele, para que você possa dizer, quando você for fazer a sua oração: Abba, Pai. O seu Pai se manifesta em glória e em graça através da sua vida. E se isso é manifesto na sua vida, você precisa entender então que há situações que você precisa largar de uma vez por todas. E ele vai dizendo isso para nós: assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes,
sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? O que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite? Que está na hora de você entender que os rudimentos desse mundo, os princípios desse mundo, as características desse mundo, os ensinamentos desse mundo não estão mais na sua vida. E que você não precisa mais revivê-los, porque você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, a velha criatura não pode mais ter poder. Os deuses da sua vida, que você vivia antes, não podem mais prevalecer sobre você, sobrepor sobre a graça. Por quê? Olha que interessante. Quando você volta a viver as situações da sua vida passada, você vive debaixo da lei. Entenderam? Como assim, pastor? Você vive debaixo da lei. Por quê? Porque o pecado lhe traz consequências. E as consequências você precisa pagar. Não tem como você escapar. Então, você vive debaixo da lei. Porém, aqueles que estão em Cristo Jesus e nova criatura que porventura pecam, porventura passam um erro, porventura passam uma tentação, e tem dentro da sua mente, dentro de si, essa situação da qual você não quer mais viver, vem a graça, ela se manifesta em você, há o arrependimento, há o perdão, e você começa a viver aquilo que é o princípio de Deus, de regeneração do Espírito na sua vida. O problema é que quando você volta a viver as coisas do passado, e você começa a ter os deuses do passado na sua vida, seja lá qual for o Deus que você deixava se exercer sobre a sua vida, seja ele qual for, prostituição, adultério, seja lá qual for o tipo de Deus que existia na sua vida, qual for o tipo de situação que existia na sua vida, qual for o tipo de domínio que tentava sobre a sua vida, e você ainda se sente satisfeito por isso, eu quero dizer uma coisa para você: o seu caminhar com Deus está falho. Porque o apóstolo Paulo, ele diz claramente: guardai dias, meses, tempos e anos. Guardai diante do Senhor. Guardai o quê? A sua vida como filho de Deus. E aí a gente pode entrar numa dúvida. Bom, se a pessoa está vivendo na prática do pecado comum lá atrás, de lá de trás, ela se converteu realmente ou não? E aí? Eu não vou entrar nesse mérito, porque não cabe a mim dizer se você está ou não. Não cabe a mim dizer que você é ou não. Mas cabe a mim dizer, junto contigo, que nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar e agir. E isso só acontece quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus regenerar a nossa vida. O que é regenerar? É mudar completamente este tipo de vida que nós temos e passar a ser gerado pelo Espírito, não mais ser gerado pelas coisas do mundo. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer para nós. E aí eu lhe pergunto: você está sendo gerado pelo Espírito todos os dias? Você está sendo gerado para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você? Porque veja bem, o próprio apóstolo Paulo, um pouquinho adiante, no verso, vou ler a partir do verso 11 para você entender. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz à igreja da Galácia: olha, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ele está colocando em dúvida o trabalhar que ele teve com aquelas pessoas. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vós anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. O apóstolo Paulo está falando aqui, se a gente for buscar o conteúdo disso, ele fala do espinho na carne dele. Muitos teólogos dizem que o espinho na carne era um problema físico. Outros falavam que era problema de vista. Outros falavam que era um problema que ele tinha e que se reputa que ele era eunuco. E porque ele era eunuco, ele sentia
vontades, pensamentos, desejos. Alguém sabe? Alguém não sabe o que quer dizer o que é ser eunuco? Não sabe? Eunuco, o Império Romano tinha como primícia para algumas funções específicas cortar os testículos do indivíduo, para que ele não caísse em armadilhas, em situações que pudessem fazer com que ele errasse, pecasse, falhasse. Então ele se tornava eunuco. Quem é eunuco? Não? Certo? Entenderam? Não consegue. Ele era castrado. Muito obrigado. Ficou mais fácil. Correto? Isso são teólogos, eu não estou falando que é, não vou dizer que é, não sei. Mas ele tinha um espinho na carne. Em outro texto, esse espinho na carne trazia sobre ele um tipo de mecanismo de defesa para que ele não caísse, para que ele não errasse. Porque toda vez que se aproximasse um tipo de pensamento ou situação que pudesse acontecer com ele, nessa área, fazia com que ele ficasse mais dependente de Deus. E é interessante isso. Então quer dizer, pastor, que pecar é importante? Que errar é importante? Que falhar é importante? Para que nós possamos ficar dependentes de Deus e a gente tentar se consertar? Não. Porque a gente não sabe o que era esse espinho na carne dele. Podia ser um problema físico. E isso fazer com que ele ficasse com a estima baixa. Não é? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer para vocês é que todos nós, em qualquer momento da nossa vida, nós podemos nos sentir fracos. Nós podemos ter situações que podem deixar a gente para baixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é co-herdeiro de Cristo. Sobre a sua vida está a graça do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo. E que sobre você há dentro da sua vida, sobre você e dentro de você, a palavra do Senhor, viva e eficaz. E quando você pratica ela te fortalece no momento da fraqueza. E é isso que o apóstolo Paulo fala no verso 13. Ele diz claramente: vós sabeis que primeiro vos anuncieis o evangelho, estando em fraqueza de carne. Ninguém aqui é um super-homem, ninguém aqui é a Mulher Maravilha. Todos nós podemos estar no sentido fracos, todos nós podemos estar nos sentidos debilitados. Porém, se você entendeu o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo: anuncie o evangelho, em tempo e fora de tempo, seja praticante da graça, deixe o Espírito Santo de Deus agir em você, porque Ele te sustentará. Ele te sustenta. Ele está falando isso. Essa herança está sobre a sua vida, esse decreto está sobre a sua vida. Só que nós voltamos às vezes aos deuses passados. Nós gostamos às vezes de sentir certas coisas que nós sentimos no passado. Eu quero dizer algo para você nessa noite, meu amado. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Se você tem Cristo como Senhor e Salvador, Ele está na sua vida. Você é o templo do Espírito Santo. E por ser o templo do Espírito Santo, não importa a situação, não importa o momento, não importa a dificuldade, fale dele, fale com Ele, porque o Senhor te sustentará. E a verdade, ela realmente vai libertar você dos deuses passados. Olha que lindo. Isso é Deus. Deus é real. Deus nos transforma. Somente Deus tem esse poder. Ninguém mais. Eu não tenho o poder de transformar a Vera, ou a Anice, ou a Vitória. Eu não tenho. Por mais que eu ame você, por mais que eu demonstre carinho, por mais que eu ensine a palavra, por mais que eu faça as maiores coisas nessa igreja, por mais que as coisas aconteçam nessa igreja, eu não tenho poder. Quem tem é Deus, e Deus é quem faz o poder ser estabelecido na sua vida. E se Ele faz ser estabelecido na sua vida, deixe então isso acontecer. Porque, amados, está na hora de você entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer se manifestar em você. E eu acho tão lindo que o apóstolo Paulo fala um pouquinho para frente nesse capítulo,
Eu não quis ler até o fim, mas olha o que ele fala aí no 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, olha como Deus te chama. Porque o apóstolo Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus aqui para falar. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo sente dores de parto, mas eu acho isso aqui lindíssimo. Olha o que diz esse verso 19. Até que Cristo seja formado em vós. Lindo, não é? Cristo pode ser formado em vós? Sim ou não? Sim. O que é essa formação? A sua transformação. Você deixar de ser você e você passar a ser aquilo que Deus quer que você seja. Uma pessoa verdadeira, do bem, de Cristo. Não importando o tempo, não importando dias, não importando meses. O apóstolo Paulo provavelmente estava sentindo algum tipo de frustração aqui. E eu falo como pastor, às vezes eu me sinto frustrado. Por que eu me sinto frustrado? Porque às vezes eu queria que as pessoas tivessem a atitude de Cristo no momento da dificuldade. Mas nem todo mundo é igual como eu ou como outras pessoas que talvez tenham mais fortalecimento. E eu tenho que aprender o que o apóstolo Paulo diz, olha, até que Cristo seja formado. Quem quer que Cristo seja formado em você? Eu quero. Eu quero que Ele nasça dentro de você. Eu quero que Ele cresça dentro de você. E aquilo que o apóstolo Paulo fala seja real. Que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Tem certeza? É? Cristo vive em você no momento em que você assiste a TV? Quem tem assistido Apocalipse? É? Tá legal? Eu não vi ainda. Não vi um capítulo, nada, zero. Hã? Tá todo mundo falando. Você assiste, Salva? Tá legal? É? Arrebatado. Emocionante, né? A Patrícia, deixados para trás, muito bom. É só a única coisa que eu vi, só a Patrícia postou um pedacinho do arrebatamento, mas é aqueles crentes chato, né? A gente estuda, eu até falei para Patrícia e para Edna esses dias que o arrebatamento ele não vai ser secreto. Não vai ser secreto como foi na novela. Porque na novela ele é secreto. Como assim secreto? As pessoas sumiram ali. As pessoas viram que as pessoas sumiram. Então, as pessoas viram que a pessoa sumiu, né? Só que a Bíblia diz que haverá trombeta, haverá um grito, haverá um chamado. Não é? Então, não é uma coisa secreta. Não é que ninguém vai estar assim. Talvez pode estar dormindo, está bodeado, tal, mas vai ter a trombeta, vai ter o grito. Né? Mas eu não estou achando ruim, não. Eu acho muito certo. Tem que mostrar mesmo o arrebatamento. Se é secreto ou não, não importa. Graças a Deus que a Record está mostrando isso. Eu já vi a Record fazendo novela de mutante. Não é? Alguns anos atrás teve uma novela de mutante. Melhor o Apocalipse, melhor o arrebatamento, melhor que mexeu com algumas situações na nossa vida. E aí, para encerrar a mensagem de hoje, eu lhe pergunto: você vai ouvir a trombeta? Você vai ouvir o grito? É? Tem certeza, Fernando? Ah, Fê. Tem certeza? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu gostaria que você acompanhasse comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4.
verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Só um minutinho. Todos sabem que quem morre em Cristo está dormindo, ok? E que quando a gente morre, e aí a Bíblia fala, né, estamos dormindo, não é? A gente não vai direto para o céu. Mas não pense que você vai estar lá e vai ficar remoendo, esperando, porque essa dormida é como se fosse um piscar de olhos. Amém? Ó, dá uma piscada para a pessoa do seu lado aí. É? Vai ser assim a sua dormida. Ó, que lindo. Por isso que Paulo fala que morrer é lucro. É rápido. Ó. Morreu, daqui a pouco você já está passando o arrebatamento. Você não vai sentir essa passagem. Verso 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então quer dizer que haverá uma ressurreição daqueles que estão no aguardo do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu te consolo, meu amado, que se você estiver em Cristo, o Senhor vai dar um alarido grande, vai tocar a trombeta, e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Então eu acredito que o arrebatamento será algo sensacional. Imagine você subindo, levitando e encontrando nos ares o Senhor Jesus Cristo. Isso é sensacional. Texto de velório, irmão, que isso? Estou falando texto de vida aqui, rapaz. Não começa, não me perturba. Eu estou feliz da vida que eu vou ser arrebatado. Boa, gostei. Quem ouve o que tiro foi esse, não ouve o som da trombeta. Aliás, até hoje, por incrível que pareça, eu não ouvi essa música. Mas eu ouvi e eu vi a paródia do Jacinto, né? O Negão é o Jacinto? O Jacinto Manto, ele fez uma paródia do Que Tiro Foi Esse. Não viu? Então, e eu vou ser sincero, amados, eu tenho me preocupado imensamente com essas situações. A Vilma postou algo sério esses dias sobre as pessoas tirarem sarro de nós que somos crentes em Cristo. Mas eu vou dizer, complementando o que ela falou, que isso é muito por culpa nossa, porque nós não valorizamos e não rendemos graça ao Senhor todos os dias com a nossa vida. Os deuses do passado dominam as nossas mentes, os nossos pensamentos. E se eu puder até o fim da minha vida, eu quero pregar a você que o Senhor Jesus está para voltar e que você esteja preparado para isso. Para estar preparado para isso, você precisa viver o que essa palavra de Gálatas nos diz, que nós somos co-herdeiros de Cristo, e se somos co-herdeiros de Cristo, temos a herança do Pai na nossa vida. Qual é a herança do Pai na nossa vida? Atos fala que o Senhor Jesus ascendeu e quem desceu? O Espírito Santo de Deus é a sua herança, meu amado. Está em você, para que a palavra se transforme e você seja transformado. Olha que lindo, e nós estamos aqui parados, e até agora pouquíssimos deram glória a Deus, pouquíssimos deram aleluia,
pouquíssimos, porque está quente, estamos cansados, estamos aqui numa situação na qual assim, eu vim aqui para ouvir uma palavra, eu estou te dando a palavra. Sabe qual é a palavra? A palavra já está dentro de você. A nossa comunidade chama assim, Deus é a palavra, não é? E aonde está a palavra? Dentro de você, porque ela habita em você, ela está como herança já liberada, você já pode viver a herança do Senhor. Eu posso viver a herança do Senhor. E eu quero viver a herança do Senhor para que eu esteja preparado para ouvir a trombeta. Quem está preparado para ouvir a trombeta? Está mesmo? Será que você vai ouvir a trombeta quando você estiver no Yamauchi? Será que você vai estar... Eu não sei responder essa pergunta porque eu não sei como que vai ser. Eu sei. Eu tenho que estar preparado o tempo todo. Será que você vai estar preparado no momento em que você estiver na internet? Será que você vai estar preparado no momento em que você estiver assistindo a TV? Amados, essa noite eu não consegui acordar, eu estava muito cansado. Eu fui acordar às 6 e pouco da manhã só. Eu tenho acordado invariavelmente 4 horas da manhã para orar. E eu gosto de ouvir mensagens. Eu normalmente ouço exatamente às 4 da manhã o Jimmy Swagger prega. No canal dele. Exatamente esse horário, já até 4h05, 4h10 ele está pregando ali. Mas para chegar mais, se eu acordo um pouquinho mais cedo, eu vou mudando o canal. E os canais hoje tem tudo quanto é tipo de... Certo? Tudo. E os horários já estão estabelecidos. E a tentação vem. Talvez na hora dessa tentação a trombeta toque. Eu gostaria que em nome de Jesus Cristo, você nessa noite fizesse uma oração, pedindo: Deus, que a sua herança que está na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus, Ele deixou isso para nós, não foi isso que Ele falou? Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu deixo o meu Espírito Consolador. E o apóstolo Paulo fala de novo: o Espírito do seu Filho. Por que o Espírito do Filho? Por que não falar Espírito Santo de Deus? Porque nós declaramos que Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E que quando nós fizemos isso, nós buscamos o propósito que está em Romanos, se transformar parecido com Cristo. Por isso ele fala, o Espírito do seu Filho, para que você se pareça com Jesus. Eu sempre me lembro de uma mensagem que foi pregada aqui, de uma jovem moça, em que ela fez a gente apagar a luz, e foi refletido Jesus na parede. Não é? Ah, não foi a Ângela. Você tem certeza? E eu me lembro que é aquilo que nós devemos ter na nossa vida. No momento da escuridão da nossa vida, lembre-se que vai aparecer a luz de Jesus. E que você vai ver o rosto dele. Que você vai ver ele brilhando. E que você vai falar assim: eu tenho por onde seguir. Eu tenho um caminho. Eu tenho uma verdade. E eu tenho uma vida. E é Jesus em mim. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, nós queremos tomar posse sim de uma palavra dita há tanto tempo lá atrás, e que este homem de Deus disse que mesmo no meio da fraqueza dele, ele pregava o teu evangelho, ele falava, Senhor, do teu amor. Senhor, mesmo no momento das nossas dificuldades e tristezas, depressões, lutas, que o Senhor nos fortaleça, sim, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, porque eu quero ouvir a trombeta. Eu quero, Senhor, ouvir o alarido. Eu quero ouvir o grito do meu nome sendo chamado e da minha vida indo aos ares. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre o povo que está aqui nessa noite, que corajosamente, mesmo no meio do cansaço, mesmo no meio do calor, mesmo no meio da luta, está aqui, Senhor, para ouvir uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem da cruz, porque sem a cruz nós não estaríamos aqui.
pois a tua palavra nos diz que o Senhor Jesus foi a plenitude dos tempos, foi a plenitude de tudo, porque trouxe o completo, Senhor, da palavra aqui nesta terra. Por isso, Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, fortaleça a vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, que o Espírito da vida se transforme na vida destes, para que eles sejam transformados. E em nome de Jesus Cristo, a gente possa sim, Senhor, largar todas as coisas do passado no passado. Não deixar que voltem mais em pensamentos, em rudimentos humanos e do mundo, mas que nós possamos viver o princípio da sua palavra em nós, a herança, o teu Santo Espírito, a nova aliança em nós, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém e amém. Amém. Dá uma piscada para a pessoa do seu lado e fala assim: vamos subir juntos. Mas você vai subir para onde? Para Paulista? Para onde você vai subir? Para onde você vai subir aí, amado? Para o céu? Então diga para a pessoa do seu lado: nós vamos subir juntos para o céu. Amém. Você crê nisso? Eu creio.